Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Noriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o Clube Bilderberg, em Portugal. A matéria do nosso programa, nós vamos extraí-la do livro O Clube Secreto dos Poderosos, Os Planos Ocultos de Bilderberg, Os Objetivos de uma Organização de Elite que Atua na Sombra. É uma edição da matéria-prima e a autora do livro é Cristina Martín Jiménez, que é uma jornalista de investigação e especialista em Bilderberg. Essa jornalista foi a primeira pessoa a escrever um livro realmente impressionante sobre esse clube poderosíssimo. Antes de entrar propriamente no clube de Bilderberg em Portugal, nós vamos percorrer um pouco a história para entender a origem desse clube, né? Uma vez entendido a origem, nós passaremos para a presença dentro do cenário político português atual, para o entendimento de quem são dentro da política, quem é dentro da política portuguesa atual, os indivíduos ligados ao Clube de Bilderberg, que é uma organização que tem um projeto de hegemonia mundial. Não é? Bom, para fazer a introdução, portanto, nós vamos dividir o nosso programa em duas partes. Uma primeira parte, nós vamos fazer uma leve introdução sobre o tema, que existem inúmeros livros publicados, é um tema extremamente complexo. E no segundo momento, nós vamos falar especificamente sobre Portugal. Então, o clube, nesse primeiro momento, sobre Bilderberg, nós vamos ter como referência o livro A Corporação, do Nicholas Hager. O século XX tem um desenvolvimento histórico completamente diferente dos séculos anteriores, mas é completamente diferente mesmo. Acontece uma modificação dentro do poder político e econômico mundial que nunca, e a construção de um projeto político e econômico mundial que nunca antes havia existido. Então o século XX abre uma janela em relação a todos os séculos anteriores, e é isso que o notabiliza. Vamos ver um pouco a origem dos Bilderberg. E essa origem está relacionada à Rússia. Os Rockefellers envolveram-se na Rússia da mesma maneira que eles fizeram na Alemanha. A própria Revolução Russa pode ser vista, pelo menos em parte, a Revolução Russa de 1917, portanto a Revolução Comunista. Essa própria Revolução Russa pode ser vista, pelo menos como em parte, como uma batalha entre os Rothschild, por meio da Royal Dutch Company, e os Rockefellers, por meio da Standard Oil, pelo controle dos campos de petróleo de Baku. Na verdade, houve uma série de revoluções. E é importante ter isso em perspectiva, porque mais à frente nós vamos remeter a essa disputa entre os Rothschild e os Rockefeller. A primeira dessas revoluções, ou dessas batalhas, né, ocorreu em 1905, portanto 12 anos antes da Revolução Russa, né, quando os Rockefellers apoiaram uma tentativa fracassada de Trotsky por meio da Kahn e Loeb,
Em seguida, os Rothschild mobilizaram o Lord Milner, que era um maçom do 33º grau, cujas atitudes intransigentes, enquanto ocupava o cargo de alto comissário na África do Sul, precipitou a Guerra dos Boeres, e que, em 1916, foi nomeado ministro de gabinete de Lloyd George durante a Primeira Guerra Mundial. E a embaixada britânica em Moscou, para levar ao poder o revolucionário Kerensky. Kerensky é o indivíduo que prepara a Revolução Russa. Então a embaixada britânica em Moscou leva Kerensky e destrona o czar. Milner gastou por volta de 21 milhões de rublos, aproximadamente 50 milhões de dólares em valores atuais, para apoiar essa segunda revolução, que foi liderada por Kerensky e os mencheviques. Os mencheviques é o ramo do comunismo fabiano que surgirá na Inglaterra posteriormente. Eles vão fundar a chamada Sociedade Fabiana, e essa Sociedade Fabiana é a sociedade que vai implementar por toda a Europa, notadamente através da Escola de Frankfurt, aquilo que se chama o marxismo cultural. No Brasil, o Fernando Henrique Cardoso e a linha do PSDB, portanto, Fernando Henrique Cardoso é o homem que implementou no Brasil a linha menchevique, a linha do marxismo cultural de Antônio Gramsci. Quando eles foram pegos de surpresa pela Revolução de Kerensky, eles quem? Os Rockefeller. Porque os Rockefellers haviam apoiado Trotsky. E os Rothschild apoiam Kerensky. Kerensky é o homem que prepara a Revolução Russa. Então, quando os Rockefeller foram pegos de surpresa pela Revolução de Kerensky, eles decidiram contra-atacar. Então, o banqueiro de investimentos Jacob Schiff ordenou por telegrama o seguinte, abre aspas, preparem Trotsky, fecha aspas, conforme havia sido decidido na reunião de emergência no Hotel Grande Oriente Lodge, em Hamburgo. Trotsky, o verdadeiro nome de Trotsky era Bronstein. Ele saiu da propriedade da Standard Oil, que é uma propriedade do grupo Rockefeller, em Constant Rock, em Bayonne, localizada em New Jersey, em que ele estava morando com o apoio da Ordem do Grande Oriente. E ele foi mandado de volta para a Rússia para se associar com Lenin, cujo nome verdadeiro era Ulyanov. Então, Kerensky vai à Rússia, associa-se a Lenin, com o intuito de deflagrar a Terceira Revolução. O que eles estavam fazendo? Eles estavam seguindo exatamente as instruções dadas na reunião do Grande Oriente Lodge, que ocorreu em outubro de 1917. Supostamente, o Jacob Schiff gastou 20 milhões de dólares para financiar essa Terceira Revolução. Isso seria o equivalente a 320 milhões de dólares em valores atuais. E essa quantia foi definida, conforme a decisão da maioria, pela empresa Max Warburg, de Hamburgo, e pela Corporação de Renânia do Norte, em Westfália. E esses recursos foram depositados no Banco de Warburg, em Estocolmo, na Suécia, Unia Banken. Max Warburg ocupava, naquela altura, o cargo de chefe do serviço secreto da Alemanha. Ele era irmão de Paul Warburg, que encabeçou a criação do Federal Reserve nos Estados Unidos. Há alegações de que 10 milhões de dólares foram entregues para Trotsky.
e outros 15 milhões de dólares foram entregues para Lenin, dos quais ele levou com ele de trem de 5 a 6 milhões de dólares quando ele retorna à Rússia, no seu famoso retorno à Rússia, porque Lenin estava na Inglaterra. O cartoon, publicado em 1911 no jornal St. Louis, é um resumo disso tudo. Em pé, em plena Wall Street, vê-se o Karl Marx rodeado por uma plateia de admiradores formada por banqueiros, tais como Rockefeller, J.P. Morgan, John Ryle, do National City Bank, e o George Perkins, que é o sócio da Morgan. E era de conhecimento público que os Rockefellers, depois de frustrarem os interesses do czar em Baku, estavam encantados por se associarem à atividade revolucionária da Rússia. Em 1920, a Standard Oil, do grupo Rockefeller, comprou metade das ações dos bolcheviques na holding de petróleo Nobel Oil, localizada em Baku, como foi falado anteriormente. Quando Lenin estabeleceu sua nova política econômica em 1921, os capitalistas, os banqueiros, retornaram à Rússia, que na época enfrentava um caos econômico sem precedentes. E a família mais conhecida desses capitalistas era os Rockefeller. Em 1922, o National Chase dos Rockefeller, posteriormente será conhecido como Chase Manhattan, criou uma Câmara de Comércio Rússia e Estados Unidos, por intermédio dos seus representantes, que eram o Frank Vanderlip e o Harrimans. Em 1925, o Chase concordou em financiar as importações soviéticas de matéria-prima para os Estados Unidos e as exportações de algodão e máquinas para a União Soviética. Na ocasião da morte de Lenin morre muito novo, né? Que foi em 1924, ocorreu a chamada Quarta Revolução na Rússia, na qual Stalin arranca na sucessão, vence todos os seus rivais e assume o lugar de Lenin. E o que acontece? Em 1925, o Stalin vendeu metade dos investimentos russos na indústria do petróleo aos Rockefellers. Inclui aí a região de Baku. Essa região de Baku anteriormente havia sido concedida e explorada pelos Rothschild. Então Stalin faz isso, portanto ele vende metade dos investimentos russos na indústria do petróleo aos Rockefeller em troca de apoio financeiro para os seus planos econômicos quinquenais. Portanto, quem financia efetivamente a Revolução Russa são os Rockefeller e os Rothschild. Em 1926, o primeiro plano foi financiado pela família Schiff, por intermédio da Kuhn Lobby, que naquela ocasião agia em nome dos Rockefeller, e não mais dos seus clientes originais, que eram os Rothschild. Em março de 1926, a Standard Oil, dos Rockefellers de Nova York, e a subsidiária deles, a Vacuum Oil, fizeram um empréstimo de 75 milhões de dólares para os bolcheviques. E eles compraram 800 mil toneladas de petróleo cru e 100 mil toneladas de querosene do governo russo e comercializaram petróleo soviético pela Europa inteira. Em 1927, a Standard Oil, de Nova York, construiu uma refinaria na Rússia e ajudou os bolcheviques na restauração da sua economia. Em 1928, o Chase Manhattan vendeu os títulos bolcheviques nos Estados Unidos, levantou recursos e financiou os regimes de Stalin.
Portanto, no século XX, os Rockefellers estabeleceram uma política imperialista semelhante, muito mais agressiva, no entanto, do que a política dos Rothschild no século XIX, via Inglaterra. Então, os países pertencentes à Liga das Nações buscavam o auxílio dos Estados Unidos. Entretanto, como parte do Tratado de Versailles, Rockefeller declarou que nenhum país receberia empréstimos a menos que banqueiros influentes controlassem seu banco central. E aqui começa a desgraça dos países do século XX. Então, países sem um banco central até então foram obrigados a criar um banco central. E a rede de famílias de banqueiros da costa leste dos Estados Unidos passou a controlar os novos bancos centrais no mundo inteiro, inclusive o Banco Central Americano. Então, em 1930, foi criado o BIS, que é o Banco Internacional, para que, por intermédio desse banco, essas famílias tivessem um controle sobre todos os recursos financeiros do mundo. Então, ao longo das primeiras décadas do século XX, é possível identificar que a criação dos bancos centrais cria o padrão estabelecido pelo poder econômico do dinheiro e do petróleo e a intervenção nos negócios das nações ao redor do mundo. E isso se prolonga até hoje. Prolonga até hoje. De modo que não há um único banco central no Ocidente que não esteja sob controle do mesmo grupo. E são eles que controlam as moedas dos países. Aliás, eles mataram vários presidentes dos Estados Unidos até obter, o Lincoln foi o último deles, até obter o controle, e a permissão para instalar nos Estados Unidos um banco central. Então, o Fed, o Banco Central Americano, não é do governo dos Estados Unidos, ao contrário do que as pessoas pensam. O Fed é um banco central desse grupo, ligado, hoje conhecido como Grupo de Bilderberg. Portanto, essa gente controla aquilo que é chamado de sistema financeiro internacional. O sistema financeiro internacional não tem nenhuma relação com o capitalismo. Nenhuma relação com o capitalismo. E essa é uma confusão corrente, e o sistema financeiro internacional não foi criado nos Estados Unidos e pelos Estados Unidos. Essa é outra confusão corrente, não é? O sistema financeiro internacional foi criado por essa rede de banqueiros, e notadamente como parte do Tratado de Versailles, John Rockefeller é o indivíduo que estabelece, são banqueiros. Então fazia parte do Tratado de Versailles. Rockefeller estabelece uma cláusula nesse tratado que é aquilo que vai simplesmente enforcar, condenar todas as nações do mundo ao domínio deles. Que é o seguinte: nenhum país recebe empréstimo a não ser que os banqueiros controlem o Banco Central do país. Pronto, está feito. Desde essa época, há um controle. Bem, vamos dar um salto aqui no tempo. E vamos à origem do que hoje nós chamamos de Grupo Bilderberg. O anfitrião do primeiro encontro de Bilderberg é o príncipe Bernhard, da Holanda. Tem uma frase dele muito curiosa, que é a seguinte, abre aspas: é difícil reeducar as pessoas que cresceram e foram educadas dentro do nacionalismo e introduzir a ideia de abrir mão de parte de sua soberania em favor de um órgão supranacional. Isso aqui define o projeto do grupo. A extirpação da soberania nacional, a aniquilação da ideia de nacionalismo
O marxismo cultural para reeducar as pessoas, para que elas possam ser controladas por um órgão supranacional. Se é um órgão supranacional, nós estamos falando num controle internacional de uma corporação privada mandando no mundo. Portanto, não é gente que você elege. Não é? Quem manda, essa gente que quer mandar no mundo e manda, é uma gente que ninguém pediu e ninguém os elegeu para tanto. Eles se arvoram o direito. Agora vamos entender a parte realmente dramática do grupo de Bilderberg. Que é o seguinte. O grupo, descrito como Bilderberg, ficou conhecido devido ao fato de sua primeira reunião ter sido realizada no hotel de Bilderberg, em Oosterbeek, na Holanda. Quando? Em maio de 1954. Os participantes deste grupo chamavam o grupo de A Aliança. Os jornalistas, que eram incapazes de memorizar o nome do grupo, apelidaram os membros de Bilderbergers. Então ficou Bilderberg. Mas os participantes chamavam o grupo de A Aliança. Vamos lembrar que aliança é uma palavra num contexto bíblico muito forte. Deus é que faz aliança com o povo de Israel. Portanto, é uma aliança de Deus com os homens. E essa palavra não é aleatória e vocês vão verificar por quê. Então, o anfitrião, em 1954, então veja, essa primeira reunião é realizada na Holanda. Já tinha acontecido 2 guerras mundiais. Hoje em dia, já está mais do que comprovado que as 2 guerras mundiais do século XX foram financiadas e startadas pela Rússia. Você poderia perguntar com que finalidade? Com a finalidade de estender uma hegemonia por toda a Europa. Por toda a Europa. Então você vai capturando os países. Não deu certo. O anfitrião do primeiro encontro de Bilderberg foi o príncipe Bernhard, da Holanda. O príncipe Bernhard é o marido da rainha Juliana. Esse homem apoiou Hitler e ele se tornou oficial da SS durante a Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, ele retornou para o centro maçônico Grand Lodge em Haia. Vocês devem se lembrar da célebre Conferência de Haia, na qual Rui Barbosa participou. Rui Barbosa era maçom. Um dos indivíduos que ajudou a instauração da República. E vamos juntando os pontos. Não é? Então, no final da Segunda Guerra Mundial, Bernhard retorna para o centro maçônico em Haia. Não é? Além disso, esse príncipe era o maior acionista da Royal Dutch Shell, que é a empresa petrolífera controlada pelo clã dos Rothschild, a Shell, de petróleo. Como membro da Casa de Orange, Bernhard declarava-se descendente da dinastia merovingia que havia gerado os reis de Jerusalém. De certo modo, portanto, o grupo de Bilderberg foi fundado por um descendente de Godofredo de Bouillon, que se tornou rei de Jerusalém em 1099. Aqui é que entra o problema. Há muitos anos atrás, nós já fizemos um programa sobre isto também. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, muitas décadas. Foi lançado alguns livros na Inglaterra baseado num achado que o abade Sunier faz na Bretanha francesa, em Rennes-le-Château.
E esse achado remonta aos reis merovingios. Os reis merovingios eram franceses, os reis cabeludos, os reis de cabelos longos. Qual é a lenda que cerca a dinastia dos merovingios? Rapidamente é o seguinte: os merovingios eram descendentes diretos de Jesus, que era casado com Maria Madalena. Maria Madalena, após a morte de Cristo, é levada por José de Arimateia para a Bretanha francesa. E ela desce em Marseille, a porta em Marseille. E ali ela tem uma filha chamada Sara. É a partir desta criança, portanto, Sara é filha de Jesus de Nazaré. E Maria Madalena é esposa de Jesus de Nazaré. Então esta fuga é patrocinada por José de Arimateia, que era parente de Jesus e um alto membro do Sinédrio. Né? É esta menina que origina a chamada dinastia dos reis merovingios da França. E esses merovingios ter-se-ão como uma dinastia de reis divinos. Então cria-se o ciclo e o mito em torno dos merovingios, que eles pertencem à chamada dinastia do Santo Graal. Né? Segundo o projeto dessa dinastia, portanto, se eles são herdeiros legítimos de Cristo, o mundo temporal lhes pertence por direito. Esse é o raciocínio. Né? Independentemente de os cristãos, os católicos, os protestantes acreditarem ou não nessa história, o fato é que isto na Europa não é uma mera lenda. Né? É algo grave, sério, que percorre inúmeras casas reais europeias. Então desenvolve-se um contexto de dinastia divina dentro da França, e que é essa dinastia de Orange, que são a Casa de Orange, entre outras. E essa dinastia do cálice sagrado vai ramificar pela França, e num determinado momento, quando acontece o corte do olmo, essa dinastia também vai originar o que hoje nós entendemos como a Casa de Windsor, na Inglaterra. Né? Então, existe um livro, como eu havia falado, que foi lançado há muitos anos atrás, chamado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, de Michael Baigent e Henry Lincoln. E eles têm o patrocínio e a chancela da chamada dinastia de Saint-Clair, né, que é uma das dinastias do cálice. Então você tem, ao longo dos séculos, inúmeros condes, duques, reis, príncipes, etc., dentro da Europa, que têm-se como herdeiros legítimos desse sangue de Cristo. E é essa gente que disputa o poder. Não é? Este livro do Michael Baigent teve como base, segundo o argumento dele, a obra do Abade, das descobertas do Abade Saunier, que deu um quiprocó na época na França. Né? E essas descobertas se dão por volta, são pouco anteriores ao chamado, a essa chamada formação do grupo de Bilderberg em 1954. Então, o Abade descobre alguma coisa em Rennes-le-Château, que é uma região onde a ordem do templo tinha uma presença muito grande, né?
e ali desenvolve-se um cenário bastante curioso. Existe um outro livro importantíssimo e que, embora Michael Behe não tenha feito menção expressa a esse livro, o grande livro que vai inspirar o Behe é um livro de uma mulher chamado Maria Madalena e o Vaso de Alabastro. Né? Então, neste livro, que foi esta autora, ela pesquisou diretamente nos arquivos do Vaticano. E o livro é uma bomba atômica sob todos os aspectos. Não é? Então, é preciso entender a gravidade e a profundidade da questão. Veja bem, o príncipe Bernhard da Holanda, que é o marido da rainha Juliana, que é o anfitrião do primeiro encontro de Bilderberg, que havia apoiado Hitler, era oficial da SS e maçom da grande loja de Haia, é o maior acionista da Shell, que é controlada pelos Rothschild, é membro da Casa de Orange. Este homem é que se declara o descendente da dinastia merovingia, que gerou os reis de Jerusalém. Isso equivale a dizer que o epicentro da história judaica, não é? Do Antigo Testamento, que Jerusalém é uma cidade fundamental na tradição hebraica. Então, este epicentro da história hebraica é transferido para a Europa, a partir do momento que os reis e os príncipes de algumas casas reais europeias se autoproclamam descendentes dos reis de Jerusalém, né? E mais, descendentes de Maria Madalena. Muito bem. Então, nós estamos diante de uma história mítica. Não é? Porque o nosso Culturas e Identidades só lida com cultura oral e simbólica tradicional. E é curioso, porque embora as pessoas não saibam, o tema ligado ao grupo de Bilderberg, ou a esse projeto, é cultura simbólica. Né? É cultura oral, que está dentro daquilo que a ciência convencionou para escamotear as pesquisas, chamar de mito, como se um mito não fosse uma verdade. Mas vamos continuar o assunto. Então, o grupo Bilderberg, de certo modo, foi fundado por um descendente de Godofredo de Bouillon, que se tornou rei de Jerusalém em 1099. Godofredo de Bouillon é um indivíduo central na formação dos templários e é um indivíduo central que exerce dentro do exercício do papel das cruzadas. Então isso tudo forma um caldeirão de episódios, né, que vão orbitando ao redor de um tema. Vejam vocês, nós estamos falando, o grupo de Bilderberg é século XX, nós estamos falando, portanto, de uma dinastia na Europa que tem 2000 anos de continuidade, de existência e que sabe quem ela é. É grave. É seríssimo o assunto que nós estamos lidando. Não é? Repito, independentemente de você que está me ouvindo e é católico, cristão, etc., não interessa a sua opinião, que não se trata de opinião. Isso é um fato histórico. E essa gente assume-se como descendente dos reis de Jerusalém e descendentes de Cristo. Né? Então, o grupo de Bilderberg, os templários estão aqui metidos no meio. Não sem razão, futuramente, a Ordem do Templo, a maçonaria, que não tem nenhuma relação com a Ordem do Templo, nenhuma. Não é herdeira, não é sucessora, não é sucedânea, não é nada. A maçonaria é fundada no século XVIII e a maçonaria se apropria do nome Ordem do Templo e passa a dizer que ela, a maçonaria, é que fazia parte dos templários. Nunca fez, não tem nenhuma ligação, isso é uma farsa,
É uma burla grotesca, mas nós vamos ver posteriormente essas questões associadas, tá? Da maçonaria com a ordem do templo. E quando nós falamos em templários, nós temos dois templários fortes, duas presenças. Na França, que é uma presença diminuída e só tem marketing. Na verdade, a grande presença templária no contexto europeu deu-se sempre dentro do contexto peninsular, na Península Ibérica. Portanto, Portugal e Espanha. Notadamente Portugal. Então, além do príncipe alemão Bernhard, o grupo Bilderberg foi organizado também pelo Joseph Ratzinger. Preste atenção como lembra Ratzinger, né? É o mesmo nome, que é um comunista polonês. Colin Gubbins, que era o diretor da British Special Operations Executive. E o general Bedell Smith, que é um antigo embaixador americano em Moscou e diretor da CIA. Né? Vamos lembrar que a CIA é uma organização privada, hein? Ela não tem nenhuma relação com o governo americano. O FBI é do governo dos Estados Unidos. A CIA é uma organização privada, tal qual o FED. Então, portanto, quando os historiadores brasileiros, os mentecaptos dos historiadores brasileiros, falam que a CIA armou planos para colocar alguma coisa durante o regime militar, além de ser mentira, porque eles nunca conseguiram provar, eles estão querendo envolver o governo americano num processo que não tem nada a ver com o governo americano. Porque trata-se de uma organização privada. Né? Então, a criação desse grupo também é atribuída ao presidente da RIIA, o Alastair Buchan, que é filho do Lord Ted Smyr. E todos eles tiveram a contribuição de um grande intelectual, Arnold Toynbee. Né? Então, o conselho diretor do grupo era composto por representantes do grupo Rothschild, do banco Schroeder, do jornal New York Times, do RIIA, da CIA e por um famoso secretário de Estado americano, o Henry Kissinger. Então, os seus 100 membros, eram originários da elite mundial. Vejam que essa elite não é uma elite só de dinheiro, hein? Vamos prestar atenção nisso. Esta elite, ela se configura uma elite de sangue. E não é um sangue nobre. É uma elite de sangue divino. É uma coisa distinta aqui. Então, os 100 membros do grupo de Bilderberg, que eram originários da elite mundial, eles foram escolhidos a dedo pelo barão Edmund de Rothschild e por Lawrence Rockefeller. Vejam vocês que aqui o que nós temos? Então, quando o grupo Bilderberg é formado, em 1954, na Holanda, nós vimos que os Rothschild e os Rockefeller criaram uma disputa dentro da Rússia, né, pelo petróleo. Mas veja que essa disputa é sempre superficial, porque na verdade eles atuam juntos. Então, em 54, eles criam o grupo de Bilderberg, portanto o grupo da Aliança, né, que é o nome correto. Então entenda que Bilderberg é o nome que os jornalistas deram. O nome verdadeiro do grupo chama-se A Aliança. E aí vocês entendem por que é aliança, dado que este grupo, herdeiro do rei de Jerusalém, então é o grupo que Deus fez aliança com eles para que eles dominem o mundo. É isso. Então, esses 100 membros, escolhidos a dedo pelo Rothschild e pelo Rockefeller,
muitos deles foram trazidos do CFR, que nós já fizemos um programa também, que naquele momento convivia em harmonia plena com os princípios do grupo Bilderberg, da Pilgrims Sociedade e da Távola Redonda. Todos os membros do comitê de Bilderberg eram membros do CFR. Né? Então, o CFR, que é a chamada Comissão Trilateral, que é uma ideia de Rockefeller, de David Rockefeller, o Clube de Roma, né? e a Sociedade Fabiana, da qual o Fernando Henrique faz parte, como faz parte também do Clube de Roma, tem um sonho de dominação mundial. Né? Mas vamos continuar. Todos os membros, portanto, do Comitê de Bilderberg eram membros do CFR, da comissão, dessa comissão. Os Rothschild, eles atuavam indiretamente por intermédio de Edmond, né? e de Guy de Rothschild. Né? Ambos eram Bilderbergs proeminentes. Então, tanto os Rockefellers quanto os Rothschild dividiam o poder dentro do grupo. Então veja que é dividido o poder. E essas reuniões ocorrem anualmente desde 1954, sendo que os Rothschild, os anfitriões, né, das reuniões realizadas na Europa. E essas reuniões que ocorrem desde 1954 têm tido uma influência enorme em todos os eventos mundiais. Em todos os eventos. A história do século XX não pode ser entendida sem esses dois grupos. Né? Então, das suas deliberações saíram todos os mais importantes desenvolvimentos dos últimos anos, das últimas décadas, a nível mundial, e que interferem na soberania nacional. Então é possível que o grupo Bilderberg seja uma organização acadêmica, né? É uma rede formada por indivíduos que se encontram em particular para discutir assuntos relacionados com o mundo inteiro. E sem dúvida, é natural que os atores desse cenário mundial compartilhem de um foro privado, onde eles levantam assuntos e questões distintas daquelas ditadas a eles pela arena pública. Né? Num local onde eles não estejam cercados por servidores públicos e por programas políticos locais, e onde eles possam discutir preocupações e objetivos de longo prazo. Então o grupo se oficializa em 54. Mas a ação do grupo existe desde o início do século XX. Desde o início. É preciso não confundir uma coisa com a outra. Em 54 vai haver uma oficialização internacional, porque até então eles atuavam de forma velada. Então 1954 é um marco, porque de 54 em diante, todas as deliberações que serão tomadas dentro do grupo, a nível internacional, têm que ser implementadas. Tá? Então, 1954 é a etapa que marca o início da interferência desses grupos na soberania dos países. E é também, de certa forma, a gente poderia pensar desse modo, um marco fundamental no início do processo do desmonte da ideia de soberania das nações. Tá bem? Vamos lembrar da frase do príncipe Bernhard, né? Porque ele fala que para você reeducar as pessoas, se elas têm noção de pátria e noção de nacionalidade, elas não vão abrir mão da sua pátria e do seu país, né, da sua soberania, para ser controladas internacionalmente. Então é preciso destruir isso. E foi o que eles começaram a fazer, sistematicamente, a partir de 1954. Né? Portanto,
tudo que essa gente delibera internamente, as suas deliberações são levadas para o público, né? E os próprios barões da imprensa internacional participam pessoalmente das reuniões ou mandam os seus representantes. E eles têm acesso às informações, eles podem relatar o conjunto das reuniões, se eles desejarem, mas eles nunca relataram. Então, em 3 de julho de 2003, a rádio BBC de Londres, a BBC 4, colocou no ar um programa de meia hora sobre o grupo Bilderberg. E o repórter Simon Cox tentou, sem sucesso, descobrir o que é que estava sendo discutido na reunião do grupo de Bilderberg de 2003 e concluiu que a relutância em se falar sobre essa corporação era semelhante ao omerta. O que é o omerta? O omerta é o código de silêncio característico da máfia. Durante a reunião de Bilderberg de 1993, da qual participou o futuro primeiro-ministro da Inglaterra, o Tony Blair, né, o futuro chanceler Gordon Brown estava presente na reunião de junho de 91. O David Rockefeller fez um discurso de agradecimento aos jornais, onde constam as seguintes palavras, abre aspas, David Rockefeller agradece aos jornais, aos editores dos jornais que, abre aspas, respeitaram por quase 4 décadas seu compromisso de manter a discrição, sem a qual teria sido impossível desenvolver nosso projeto ou plano para o mundo, caso estivéssemos sujeitos ao fogo cruzado da publicidade e da imprensa durante esses anos todos. Fecha aspas. E esse é um fato contínuo. Portanto, quando as decisões a nível internacional chegam e elas tornam-se resoluções, contratos que são visíveis e são assinados, essas resoluções levaram, no mínimo, 4 décadas de análise. O mesmo vale para o Brasil. O mesmíssimo vale para o Brasil, porque isso é um processo no Ocidente. Não é? De modo que este silêncio da mídia, o nome que os ouvintes não sabem, né? Esse silêncio corporativo da mídia chama-se omerta, que é o código característico da máfia. Se você abrir a boca e falar, você está morto. Então por que eles pedem 4 décadas? Veja a perversidade da questão. Porque em 4 décadas, que é o equivalente a 2 gerações e um pouco mais, você já desenvolveu o projeto de tal forma, não é? Que ele já está em franca implementação, ele já foi implementado e ele não pode mais ser, não pode mais retroagir. Então o silêncio não é porque não pode ser falado, é porque se ele for falado antes do tempo, o projeto dá água, né? Muito bem. Então, segundo os relatos, o Rockefeller teria dito o seguinte, abre aspas, a soberania supranacional de uma elite intelectual certamente é preferível à autodeterminação das nações exercidas nos séculos passados. Consequentemente, somos obrigados a manter a imprensa informada sobre as nossas convicções relativas ao futuro histórico deste século. Fecha aspas. As palavras são autoevidentes. Para esse grupo, é natural que uma elite intelectual que se auto-entende como
detentora desses direitos, dirija os destinos da humanidade. E que a noção de soberania, portanto de autodeterminação das nações, não faz o menor sentido. Ela tem que ser destruída. Tá bem? Então, se a atividade do grupo Bilderberg era definir estratégia política, em vez de apenas discutir e fazer observações a respeito, o projeto para o mundo que o Rockefeller coloca só é viável se todos os participantes das reuniões do grupo mantivessem silêncio sobre a intenção de violar a soberania nacional de todos os países do mundo. No entanto, a lealdade à soberania monárquica ou presidencial exigia que eles os levassem a público. E isso se eles não estivessem tecnicamente cometendo uma traição à soberania nacional. Então é preciso analisar esses pontos e ter eles em mente. Sabe por quê? Pelo seguinte: a partir deste momento, o que eles começam a fazer? Veja, se você é um presidente de um país, as suas decisões têm que ser públicas. E você não pode estar fazendo parte de uma conspiração internacional para destruir a soberania do seu país. É óbvio. Porque senão isso é crime de lesa pátria, não é? O que eles começaram a criar? Eles começaram, então, exatamente para evitar, né, e contornar esta questão, né, eles começaram a tomar os países. Colocar gente ali dentro. Então fazer os primeiros ministros, fazer os presidentes, porque o presidente, em sendo presidente de um país, começaria a ajustar a agenda dos países para a agenda do grupo de Bilderberg. E ao ajustar essa agenda para o grupo de Bilderberg, o que eles fariam? Eles começariam a aprovar projetos políticos que focassem a destruição da soberania, a entrega da soberania. E isso seria um ato oficial, porque é um ato de governo. E aqui é que vai entrar um mega esquema de corrupção da Rússia, não é? Entre outras coisas, para ir permitindo a compra das consciências. Então, quando a gente tem isso em mente, nós conseguimos entender, por exemplo, como é que a comunidade europeia se instalou. Porque aonde essa gente entrou, eles entraram contra a vontade maciça da população. E como é que eles entraram? Como é que eles executaram o projeto? Você só consegue entender isso desta forma, né, quando você estuda, de fato, o que eles falam e o que eles fizeram. Vejam vocês que o Fernando Henrique Cardoso fez exatamente isso. Ele pertence ao grupo, entrou, assumiu a presidência do país e simplesmente alinhou o país com os projetos do Clube de Roma, da Comissão Trilateral, do CFR, do grupo de Bilderberg, da Sociedade Fabiana, e lascou o país inteiro. Não é? O Lula fez a mesma coisa. Pronto. Então, esta é a forma de atuação dessa gente. Entendido isto, vamos agora para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco para entrar no grupo de Bilderberg em Portugal. Fiquem aí conosco, nós voltamos já já. Voltando agora com a segunda parte do nosso programa. Antes de nós entrarmos na questão de Portugal, eu queria chamar a atenção para um fato. Esse ano vão acontecer as eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? Da América do Norte. E entre o Trump e a Hillary Clinton, o Trump vem acusando a Hillary de fazer parte de um grupo
que luta pela hegemonia do mundo global, e a afirmação dele é absolutamente correta. Está sobrevoando pelo Congresso Nacional Brasileiro a ideia do chamado voto em lista fechada, onde o brasileiro não poderia votar mais em nenhum político, e ele votaria no partido, e o partido é que escolheria o político que ele colocaria nas eleições. Vamos ver o que o grupo de Bilderberg fez pela Europa, e vamos aqui analisar algumas poucas coincidências. Pouquíssimas, vejam vocês que curioso. Desde 1954, o grupo se encontra anualmente e toma e cria resoluções, produz deliberações. Desde 54 vai existindo uma curiosa coincidência de que os grupos, os personagens que participam das reuniões, ocupam posições de destaque na política mundial. Vamos pegar alguns deles. Bill Clinton, ele participou do encontro de Bilderberg na Alemanha em 1991. Vejam, em 1990 foi a fundação do Foro de São Paulo, tá? Então, e ele foi eleito presidente dos Estados Unidos em agosto de 92. Tony Blair participou no encontro de Bilderberg na Grécia em 93. E ele se torna líder do partido em julho de 94 e torna-se primeiro-ministro em maio de 97. Jack Santer, que é o anterior chefe de Estado, foi demitido por corrupção, participou do encontro de Bilderberg na Alemanha em 91 e ele tornou-se presidente da União Europeia em janeiro de 95. O Romano Prodi participou do encontro de Bilderberg em Portugal em julho de 99 e tomou posse como presidente da União Europeia em setembro de 99. O George Robson participa do encontro de Bilderberg na Escócia em 1998 e toma posse como secretário-geral da OTAN em 1999. E vai por aí afora. Vocês poderiam perguntar, como é que o Tony Blair e o Bill Clinton, aparentemente é uma votação, o povo foi e votou, como é que o grupo tem uma determinação e aquele indivíduo ganha? As eleições são fraudadas? No caso dos Estados Unidos, embora o povo americano possa votar num sentido, quem determina são os delegados. Esse é um ponto. Veja o que está acontecendo agora com as brigas internas do próprio Partido Republicano, né? E a guerra, os Estados Unidos estão em guerra, é uma guerra literalmente, porque o Donald Trump não pertence ao establishment, portanto ele não faz parte do grupo de Bilderberg, e eles não admitem mais ninguém que não faça parte do grupo, ninguém, desde o Bill Clinton, todos eles, todos os presidentes americanos são do grupo, eles não admitem mais ninguém que não seja, por conta desta lógica. O indivíduo que entra na presidência e trai o país, se ele for pego, ele é deposto. E evidentemente que os grupos vão sofrer sanções. Né? E essa é a razão pela qual eles vão criando também flexibilizações no sistema judiciário e vão criando um método, foram implementando o método russo, que é o método da juristocracia, né? De que você cria lei, o judiciário passa a criar lei, então ele passa por cima do Congresso e toma para si uma função que não é sua. Então eles foram prostituindo todas as coisas possíveis e imagináveis para manter-se e tomar o poder de uma forma silenciosa. No caso da Europa, como é que isso é feito? Através do voto em lista fechada. Então o voto em lista fechada, você vota, o povo vota no partido. O povo não vota no candidato, certo? Então a Europa foi tomada
e construiu-se a comunidade europeia à revelia da população, exatamente por conta dessa estratégia que os políticos brasileiros comunistas estão querendo implementar no Brasil. E o senhor Ronaldo Caiado é um dos autores, né, e um dos defensores desta proposta. Se isso for feito, evidentemente o sistema político brasileiro, que é tão corrupto quanto o da Rússia, em 2 tempos, não vai levar nem 30 anos. Em uma geração, o Brasil está completamente tomado pela máfia internacional. Pronto. E aí ninguém mais tira. Não é? É isso que está em curso. Então vamos voltar a Portugal. Portugal é um país que entrou numa crise brutal. E o epicentro dessa crise foi uma figura chamada José Sócrates, envolvido em escândalos de corrupção até a medula, e as armações desse camarada junto com Lula. Então, em 22 de novembro, começa um terremoto político em Portugal sem precedentes. Há uma grave crise econômica, o povo português vai sofrer um impacto psicológico de assistir as pessoas que havia confiado a governação do país serem detidas, indiciadas, lhes imputando crimes gravíssimos. E entre essas figuras destaca a figura de Sócrates, que é o ex-primeiro-ministro de Portugal, que foi detido supostamente por implicação em fraude fiscal, branqueamento de capitais, corrupção, etc, etc. A lista é enorme, é igual a do Lula. A história de ascensão do José Sócrates no poder começa em 9 de julho de 2004, quando o Ferro Rodrigues renuncia à liderança do Partido Socialista, justificando-a pela atitude do presidente da República, que era o Jorge Sampaio, que recusou a convocar eleições antecipadas. Então, Sócrates ganha as eleições do Partido Socialista com 80% dos votos. E poucos meses depois ele vence as legislativas e ele assume o cargo de primeiro-ministro de Portugal em 12 de maio de 2005. Ora, quando se olha para trás, será que a trajetória do Sócrates de fato aconteceu em 9 de julho de 2004? Não. Isso é um pormenor, isso é um fato, mas existe um pormenor muito significativo e desconhecido da maior parte dos cidadãos portugueses, que é o seguinte: justamente um mês antes do início do processo que levou Sócrates ao comando do governo de Portugal, né, um ano depois, Sócrates assistiu à Conferência Internacional dos Bilderberg, da mesma forma que o Bill Clinton, que o Tony Blair, que o Barack Obama, etc. Então, eles encontraram nesse conclave elitista os apoios imprescindíveis que vão alterar para sempre as suas histórias pessoais e profissionais. E o Sócrates vai receber o beneplácito do poder financeiro, midiático, político dos Bilderberg, que foi realizado um mês antes dele assumir a liderança do Partido Socialista e um ano antes dele ser eleito primeiro-ministro de Portugal. Então, durante o primeiro fim de semana de julho de 2004, numa cidade belíssima, que é a cidade italiana de Stresa, Sócrates conviveu com reis, políticos, militares, acadêmicos, enfim, com a nata do poder mundial. E essa convivência o catapultou ao poder. 10 anos depois dele ter chegado ao Olimpo, né, ele foi levado às páginas dos jornais criminais, né, das televisões, acusado de crimes de corrupção. Quando a gente vê os crimes de corrupção do Sócrates e os crimes de corrupção do Lula, o Sócrates parece um trombadinha de rodoviária. Não se equipara, mas isso em Portugal é vultoso o suficiente. Né? Então,
Mas nos crimes do Sócrates, o Lula está envolvido. É preciso que se ressalve isso. Então, essa corrupção, ele foi levado, então, ao banco dos réus, aonde fica evidente um projeto político extremamente ambicioso. Isso é uma outra face da moeda dos Bilderberg. Tá? Da mesma forma que esse grupo eleva o indivíduo aos céus, se esse indivíduo cai em desgraça, ou se ele trai o grupo, ou ele é morto, ou ele cai em desgraça, literalmente. Né? Então, o grupo de Bilderberg ou derruba a pessoa, quando ela não interessa mais, ou pior, simplesmente deixa ela cair e não vai no seu auxílio. E a pessoa tem a sua vida literalmente, a sua vida e dos seus familiares, literalmente destruída. O que vale dizer que esse grupo só usa as pessoas. Eles cooptam as pessoas. Se o indivíduo não serve mais, ele descarta. Com a mesma facilidade com que ele te colocou ali, você é descartado. Então, a Cristina Jiménez, que é essa jornalista espanhola, quando ela investiga os Bilderberg, né, o que vem acontecendo? As coisas nem sempre correm bem para os planos que esses malucos intencionam traçar para o mundo. Por quê? Porque tem profissionais honestos ainda no mundo inteiro. Portanto, justiça, imprensa, universidade, política, cidadãos comuns. Tem gente ainda disposta a denunciar, a acompanhar e a fazer fracassar essa gente. Então é graças à ação de civis que não fazem parte dos esquemas que os projetos de hegemonia vêm dando água. Porque por conta dessa gente, não. Então, o tema do Sócrates é um tema muito importante porque envolveu um banco tradicionalíssimo em Portugal, que foi o Banco do Espírito Santo. Portugal entrou em estado de estupefação com o brasileiro fala muito mal de Portugal. E o brasileiro não conhece nada de Portugal, mesmo. Nunca conheceu da história de Portugal e continua desconhecendo. A corrupção existe no mundo inteiro. Agora, não existe em Portugal esse grau de corrupção sistêmica que tem no Brasil. Está fora de cogitação. Fora. E o português tem uma forma completamente diferente de levar a vida. Então, o caso do Sócrates é um caso muito emblemático, dado o tamanho do esquema que ficou revelado. Mas nós vamos ver que esse esquema de Bilderberg não entra em Portugal com Sócrates. A maçonaria, antes dos Bilderberg, a maçonaria destruiu a história de Portugal. Destruiu. É ela que depõe a Casa Real, é ela que promove a independência do Brasil com a independência de Portugal, é ela que desgraça a vida de Dom João VI. Então, a partir das chamadas Cortes de Lisboa, daquele movimento maçônico levado a cabo pelas Cortes de Lisboa, a desgraça de Portugal começa com a maçonaria. E depois aquilo vai adiantando. E esses grupos de Bilderberg, como nós vimos, eles estão diretamente ligados a essas casas maçônicas. Porque a maçonaria é antimonarquista e ela é anticristã. Ela deseja destruir a Igreja Católica por dentro e ela deseja destruir a cultura ocidental cristã por dentro. E, dentro disso, os projetos têm sido tecidos. Muito bem. Vamos lá. O Clube Bilderberg em Portugal. O clube foi fundado em 1954, portanto ele tem mais de 60 anos de existência. Nesses 60 anos de existência, ele se reuniu uma única vez em Portugal. Foi em 1999, entre os dias 3 e 6 de junho, num complexo turístico de 5 estrelas,
que tem um campo de golfe luxuosíssimo, que era propriedade do Caesar Park. Chama o Hotel Penhalonga, fica em Sintra. Esse hotel é chique, mas é chique mesmo. Algum tempo depois dessa reunião, esse hotel muda o nome para Penhalonga Resort. Então, em 2013, esta autora, que é o objeto do nosso estudo de hoje, a Cristina, ela viajou e foi visitar esse hotel Penhalonga, em Sintra, né? E ela saiu da Espanha e foi para lá. Então ela percebeu que aquela localidade tem um ambiente que retinha uma auréola muito maliciosa, né? E é curioso porque aonde o grupo de Bilderberg se reúne, existe de fato uma atmosfera muito estranha naquelas localidades. Então, em 1999, que foi a única reunião de Bilderberg em Portugal, estiveram presentes 119 participantes de 21 países. Então, em Sintra, esses convidados portugueses se cruzaram com Rockefeller, com Pedro Solbes, que é o eurodeputado espanhol que veio a ser ministro da Economia do Zapatero, o Giovanni Anelli, o Jaime Carvajal e Urquijo, que é amigo íntimo mesmo e confidente do rei Juan Carlos, o Vernon Jordan, que é o conselheiro e amigo íntimo companheiro de golfe do Bill Clinton. Durante 13 anos foi diretor da segunda tabacaria mais importante dos Estados Unidos, a chamada RJR Nabisco. O James Wolfenson, que é o presidente do Banco Mundial. O Peter Mandelson, que é amigo do Tony Blair, que foi nomeado comissário europeu do Reino Unido em 2004. E esse Mandelson é conhecido como o Príncipe das Trevas, pela sua fama de conspirar e de manipular. O homem é tão terrível, tão demoníaco, tão terrível, no pior sentido da palavra, que ele é chamado de Príncipe das Trevas. Peter Mandelson. Estava presente também o Richard Holbrooke, que é o representante da ONU, e, claro, o Henry Kissinger. Também, em Sintra, estavam presentes CEOs de empresas gigantes, grupos de setores farmacêuticos, do tabaco, da indústria automobilística, etc, etc, etc. Estava lá também o Lord Conrad Black, que é um magnata do terceiro setor, que é um magnata do terceiro maior grupo de comunicação do mundo. Que pouco tempo depois, de 99, o Conrad Black cai em desgraça. Então, ele próprio comentou na ocasião o propósito da imprensa estar proibida em Bilderberg. Né? E a frase dele é o seguinte, abre aspas, o fato de não haver jornalistas torna o debate mais íntimo. Não se criam indiscrições massivas. Fecha aspas. Ou seja, esse grupo, sem a presença da imprensa, se sente com uma liberdade absoluta de falar abertamente acerca dos seus planos de conquista do mundo com toda tranquilidade, sem passar pelo crivo da opinião pública. Né? Então, como sempre acontece, desde 1954, nesses encontros, a reunião de Bilderberg, em Sintra, estava rodeada de medidas de segurança fortíssimas. Quem estava nesta época? O presidente da República, que era o Jorge Sampaio, naquela altura, e o primeiro-ministro Durão Barroso. O Durão Barroso, a vinculação do Durão Barroso ao grupo de Bilderberg é desde o ano de 1994. E ele foi catapultado para as mais altas instâncias europeias. Muito bem. Entre esses indivíduos estavam alguns portugueses que vale a pena destacar. O primeiro indivíduo que vale a pena destacar chama-se Francisco Pinto
Balsemão. Ele é o único português membro permanente do Clube de Bilderberg desde pelo menos 1988. E ele faz parte do comitê diretivo. Então você veja, você tem um português que é um membro permanente. Vamos lembrar que os Bilderberg, o grupo escolheu a dedo, em 1954, os indivíduos que vão fazer parte do grupo. Vamos lembrar que o grupo, o que está por trás do grupo é a ideia de uma realeza divina. E aqui nós começamos a entender aquilo que o professor Olavo de Carvalho vai chamar da formação dos metacapitalistas. Essa gente ganhou dinheiro em cima do capitalismo, mas eles pretendem destruir o capitalismo para criar uma monarquia financeira. Eles serão os novos monarcas. É uma realeza mesmo, no sentido pleno do termo. E aí você só entende esta realeza se você entender a história e levar em consideração, porque é sério e é verdade, segundo os argumentos deles, de que eles fazem parte dos descendentes de Cristo. E é curioso isso, porque na batalha entre Cristo e Satã, Satã oferece a Cristo os poderes do mundo e ele rejeita. Então é no mínimo interessante, para não dizer outra coisa, não é? Que os indivíduos que se dizem os descendentes de Godofredo de Bouillon ou de Cristo estejam querendo ser senhores do mundo, porque teoricamente o mundo é propriedade de Satã e não de Cristo. Mas essa gente mantém, não é, a aura mística de que eles são descendentes dos merovingios, dos reis de Jerusalém, portanto de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, e são herdeiros do sangue de Cristo. Quem é Francisco Pinto Balsemão? Francisco Pinto Balsemão vem de uma família muito rica e ele é trineto do Rodrigo Delfim Pereira. Quem é Rodrigo Delfim Pereira? Rodrigo Delfim Pereira é o filho bastardo ilegítimo de Dom Pedro I. Dom Pedro I do Brasil, que será em Portugal Dom Pedro IV. Francisco Pinto Balsemão é irmão de Dom Pedro II. Ele era filho de quem? Ele era filho de Dom Pedro I, que ele teve uma relação extraconjugal com a Maria Benedita de Castro Canto e Melo, que é a primeira baronesa de Sorocaba. Porque ela, no seu casamento com Boaventura Delfim Pereira, que é o primeiro barão de Sorocaba, né? Quem é Maria Benedita de Castro Canto e Melo? O sobrenome Castro Canto e Melo pode soar conhecido, né? E soa. Ela é irmã da Marquesa de Santos, a Domitila, que era a grande concubina e o grande amor de Dom Pedro I, com quem ele foi para Portugal. Então, Dom Pedro I, que não era flor que se cheire, teve filho, teve como amante Domitila e a sua irmã, Maria Benedita de Castro Canto e Melo. Deste incesto, não é, nasce este indivíduo chamado Rodrigo Delfim Pereira. Rodrigo Delfim Pereira, portanto, é o
trivô do Francisco Pinto Balsemão, o único português membro permanente do clube de Bilderberg. O Rodrigo Delfim Pereira, né, é um indivíduo que foi, inclusive, quando Dom Pedro I morre, ele é reconhecido por Dom Pedro I no testamento de Dom Pedro. Ele é reconhecido. Então, o testamento do imperador, que foi feito em Paris, em 21 de janeiro de 1832, no notário público Noël Lecourt, na Rua da Paz, Dom Pedro deixa a chamada terça aos seus filhos ilegítimos. E ali ele menciona esses filhos e recomenda, veja a loucura, que a sua esposa, a rainha Amélia de Lustemberg, que era a imperatriz do Brasil, rainha de Portugal e duquesa de Bragança, ele coloca sob a proteção e o amparo da rainha Amélia o patrimônio, a terça. Né? Então, o Rodrigo Delfim Pereira, um dos homens mais importantes de Portugal, irmão de Dom Pedro II, é membro de Bilderberg. Muito bem. Curiosamente, a Revolução dos Cravos é em 74. Não é? Até então, Portugal vivia sobre a ditadura de Salazar, digamos assim. Eles gostam de falar isso do Dr. Salazar. A Revolução dos Cravos foi em 25 de abril de 74. E esse acontecimento inquietou muito os Bilderberg, porque eles tiveram receio de influenciar primeiro a Espanha e depois os outros países europeus. O Francisco Pinto Balsemão conviveu muito em Estoril com o rei Juan Carlos de Bourbon, que vai ser o futuro rei da Inglaterra. Eram muito amigos. Estoril é um local, o chamado Cassino de Estoril. Né? Estoril é uma cidade lindíssima, perto de Lisboa, entre Lisboa e Sintra, e aonde a alta nobreza europeia e os milionários portugueses têm casa. Sintra, Estoril, aquela região ali da costa de Portugal é um negócio assim impressionantemente lindo, coisa magnífica. Então, o Pinto Balsemão era amigo do Juan Carlos, que é colocado como rei da Espanha pelos Bilderberg. Viu? É preciso entender porque que a realeza da Espanha deu certo. Tá? E, curiosamente, por que eles não deixam o monarca voltar a Portugal. Assim como eles não deixam o monarca voltar ao Brasil. Essas coisas estão encadeadas. Então, a Revolução dos Cravos em 74, em 25 de abril, gerou uma intranquilidade muito grande. E esse Pinto Balsemão é o camarada que está na fundação do PSD, que naquela altura era chamado de Partido Popular Democrático, e ele é o atual Partido Social Democrata. Né? Em janeiro de 91, foi eleito primeiro-ministro o Pinto Balsemão, num cargo que ele deixou em 1983 por falta de apoio popular e pela crise na coligação com o CDS, que era o Centro Democrático Social. Vocês observem que os termos são equivalentes, hein? Essa coisa de democracia, de social, é tudo coisa de comunista. É tudo esse socialismo fabiano que foi criado e que no Brasil está cheio. Então ele deixou
o cargo em 83, pela crise na coligação com o CDS, que era liderado por Freitas do Amaral. E em 2005, ele foi convidado para ser membro do Conselho de Estado do então presidente Aníbal Cavaco Silva. E o Pinto Balsemão é membro também do Conselho Assessor Internacional do Banco Santander Trota. O Banco Santander é uma entidade vinculada ao Bilderberg. Em 88, quando ele assistiu ao conclave, o Pinto Balsemão estava concentrado na sua empresa de comunicação social. Né? E a chamada Sociedade Independente de Comunicação, o SIC, começa a emitir em 6 de outubro de 92 uma série de resoluções, porque já estava sob o governo do Cavaco Silva. Então o Cavaco Silva começou a fazer uma série de liberalização do setor audiovisual. Certo? Em novembro de 2005, 2 meses antes das eleições presidenciais em Portugal, o Pinto Balsemão foi entrevistado pelo diário espanhol ABC. E um jornalista chamado Romualdo Maestre lhe perguntou sobre o clube de Bilderberg, né, e das possibilidades eleitorais do candidato Cavaco Silva, que era o candidato do clube. E o jornalista faz a seguinte pergunta para ele: acredita que o candidato do seu partido, Cavaco Silva, possa ganhar? Ele responde: penso que tem possibilidade de ganhar logo na primeira volta. O jornalista pergunta: como encara a crítica dos seus opositores sobre o fato de o senhor pertencer ao exclusivo e por vezes opaco grupo de pressão Bilderberg? Ele responde: encaro-a como inveja. Bilderberg é um grupo da sociedade civil que junta uma vez por ano norte-americanos, canadianos e europeus para falar ao alto nível sobre os problemas atuais, que tanto podem ser as relações entre os 2 continentes, a guerra no Iraque ou a economia na China. Está muito bem organizado e, ao não estar lá, a imprensa, não haver conclusões nem comunicados finais, as pessoas podem falar de forma muito breve. Muita gente que o critica gostaria de fazer parte dele. Fecha aspas. Essa resposta do Pinto Balsemão não precisa de comentário. Né? O que a gente quer evidenciar com isso? Vejam vocês. 1974 é a Revolução dos Cravos. Isso equivale a dizer que o grupo de Bilderberg entra em Portugal logo após a Revolução dos Cravos. Eles já tomam o poder. E aí eles vão fazendo o mesmo processo, como eles vão fazer na Inglaterra, como eles vão fazer na França, como eles vão fazer na Grécia, como eles vão fazer nos Estados Unidos, etc, etc, etc. E mais, Portugal torna-se, por influência do Pinto Balsemão, este maldito filho de Dom Pedro I, filho bastardo, esse homem torna-se um dos maiores formuladores da tragédia de Portugal. Né? Ele entrega Portugal aos Bilderberg. Né? E Portugal passa a ser um país piloto de projeto comunista. Então, quando eles querem testar algumas coisas, Portugal nunca foi completamente comunizado. Mas quando eles querem testar algumas coisas, eles lançam o projeto em Portugal como área de teste. Vê qual vai ser o resultado e depois amplia para outros campos. Aqui a gente tem um dedo direto de um filho de Dom Pedro I, irmão de Dom Pedro II. Um descendente direto, de Dom Pedro I e de Dom Pedro II. Pinto Balsemão, que é trineto de Rodrigo Delfim Pereira. Pinto Balsemão é filho bastardo, descendente bastardo de Dom Pedro I
e da irmã da Marquesa de Santos, Maria Benedita de Castro, Canto e Melo. Um outro indivíduo que fez parte desse grupo seleto foi, além do Pinto Belsamão, né? Então, de 94 em diante, depois dessa reunião, todos esses indivíduos foram catapultados para as maiores instâncias europeias. Entre eles, Pinto Balsamão, Joaquim Ferreira do Amaral, ele é o ministro das Obras Públicas do Cavaco Silva. Esse homem é o artífice das autoestradas portuguesas, tá? Porque era um projeto fundamental de Bilderberg, as autoestradas portuguesas. Foi esse homem que implementou tudo. 2 anos depois, de Sintra, ele se candidata à presidência da República e ele enfrenta o Jorge Sampaio. Então, o Joaquim Ferreira do Amaral. Um outro homem é o próprio Cavaco Silva. Cavaco Silva é uma figura nefasta na história de Portugal. Esse homem está lá, é o atual presidente da República. E ele foi primeiro-ministro de novembro de 85 a outubro de 95. Veja, 85 é exatamente quando o Zé Sarney está assumindo o Brasil, hein? E começa a haver uma ligação muito estranha entre Portugal e Brasil, que é preciso entender melhor. Então, o governo do Cavaco Silva durou 10 anos. Foi o governo mais longo da história dos governos que eles chamam democráticos, igual aqui no Brasil. A esquerda tem mania de falar, né, essa palavra, né? José Manuel Durão Barroso. O Durão Barroso aparece numa reunião de Bilderberg em 94, quando ele era ministro dos Negócios Estrangeiros do Cavaco Silva, e 1 ano mais tarde ele entrou na direção do PSD e acaba assumindo o governo. Ele vem a se tornar primeiro-ministro, em 2002. Né? E 1 ano depois ele assiste a uma reunião de Bilderberg, aí já como chefe de governo. O Durão Barroso, depois que sai da presidência de Portugal, ele vai fazer o quê? Ele é nomeado presidente da Comissão Europeia em meados de 2004. Em 2012, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, que é atribuído à União Europeia. Né? Ele é o anfitrião do chamado Trio dos Açores, que é o trio que precedeu a Guerra do Iraque. É um dos subscritores da United We Stand, em que 8 chefes de Estado da União Europeia se posicionaram ao lado de George Bush contra Jacques Chirac e Gerhard Schröder na polêmica sobre se deveria destronar ou não Saddam Hussein. Ele ocupa um papel fundamental nisso. Em Sintra estava também quem? Antônio Guterres. No ano 2000, ele é eleito para a presidência do Conselho Europeu. Quando o livro foi lançado, ele era o alto comissário das Nações Unidas para os refugiados. Era cotado como seu próximo candidato a primeiro-ministro ou à presidência de Portugal, a partir de 2016. E quem é que ocupa agora, quem é o secretário-geral da ONU? Antônio Guterres. Ricardo Salgado, um outro cara que estava lá. Um dos banqueiros portugueses mais importantes. Esse homem estava à frente do Banco Espírito Santo, que é um banco poderosíssimo em Portugal, tradicionalíssimo. O Banco Espírito Santo está envolvido, né, em todos os escândalos com o Sócrates. O Ricardo Salgado esteve na reunião de 97 de Bilderberg e em 99 em Sintra. Né? Foi um dos mais importantes empresários portugueses,
foi vice-presidente e CEO do grupo José de Mello, presidente e CEO da Telecom Portugal, onde entrou todas as lambanças do Brasil, não é? Presidente do grupo BPI, do João Estarreja, e vai por aí afora. Vai por aí afora. Então, esse indivíduo chamado Ricardo Salgado atuou continuamente durante 16 anos em Portugal. Continuamente. Outras personalidades que estiveram presentes nas reuniões antes e depois de Sintra. No ano de 2004, Santana Lopes e Sócrates. Essa reunião teve lugar na Itália. O Durão Barroso, né? O Antônio Borges, que foi um falecido economista e banqueiro, foi o homem em Portugal da Goldman Sachs, que também é uma das empresas de Bilderberg, e ele esteve presente na reunião em 97, ele regressa a Bilderberg em 2003, e em 2004 é um dos principais críticos de Santana Lopes como substituto de Durão Barroso. É um homem muito amigo e muito íntimo do primeiro-ministro Cavaco Silva. Manuel Maria Carrilho, que é um professor e um político vinculado ao PS. É um parlamentar europeu, especialista em sistemas de defesa, que é uma área prioritária nas conferências de Bilderberg. Ele esteve presente nas reuniões em 95, que é o ano da chegada ao poder do Antônio Guterres, e de cujo governo ele foi ministro da Cultura. O Vasco Pereira Coutinho, que é um dos empresários mais importantes de Portugal, ele cria a sua fortuna com um negócio da Auto Europa, estava presente em 98, junto com o Durão Barroso, com Cavaco Silva. O José Cotilheiro, que é o embaixador português, que assistiu à reunião de Bilderberg em 94. Ele se tornou, nesse mesmo ano, secretário-geral da União da Europa Ocidental, a UEO, e da Estrutura de Defesa e Segurança da União. O Faria de Oliveira, que é o ministro do Comércio e Turismo de Cavaco Silva, participou em 93 e começou a fazer negócios públicos e privados. O Vasco Graça Moura, que é um político, poeta e um erudito, estava na reunião em 2001, é um intelectual destacado, suas opiniões políticas são muito escutadas no meio político, faleceu há pouco tempo atrás. Vitor Constâncio, que foi ex-governador do Banco de Portugal, foi vice-presidente do Banco Central Europeu e esteve nas reuniões em 98, em 88 e 2010. Arthur Santos Silva, que foi ex-vice-governador do Banco de Portugal e presidente do Banco Português de Investimento, o BPI, e esteve presente em 2010. Então, durante todo este período, quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Portugal? O sempre eterno Francisco Pinto Balsemão, filho, descendente do filho bastardo de Dom Pedro I e da irmã da Marquesa dos Santos, que foi amante de Dom Pedro. Então, Francisco Pinto Balsemão, é curioso, não é? Nós termos um membro, um bastardo da família real portuguesa, trabalhando e conspirando contra Portugal. Então, nós podemos verificar que são vários os políticos portugueses que assistiram, e esses são os caras principais. Isso sem considerar que o Mário Soares, que trabalhou junto com Cavaco Silva, não é? Em Dobradinha,
Mário Soares era um comunista notório. E é exatamente o Mário Soares que dá todo o salvo-conduto para o Leonel Brizola, porque veio o Brizola e o Fernando Henrique Cardoso pedir para que o Mário Soares os encaminhasse junto à Internacional Comunista para que eles fossem aceitos como os grandes mandantes do comunismo no Brasil. E o Brizola saiu na frente, deu um nó na goteira do Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso chegou, o Mário Soares já tinha feito acordo com o Leonel Brizola. O Leonel Brizola passa a ser, portanto, o indivíduo que vai responder diretamente à Internacional Comunista Russa. Então veja o que está acontecendo em Portugal. O Mário Soares, de um lado, russo, Cavaco Silva, fabianismo. E aqui no Brasil, quando o Fernando Henrique Cardoso viu os seus planos darem por água abaixo, ele foi buscar quem? Os Bilderberg. Quando ele chegou lá, ele foi aceito e pronto. Mas antes ele tentou o Mário Soares. O Mário Soares não lhe abriu as portas. Porque oh meu Deus, me fugiu o nome. O Leonel Brizola havia lhe antecedido. Vamos lembrar que Dilma Rousseff é brizolista até a veia, muito mais do que petista. E ela continua implementando o projeto do Brizola, apesar de estar dentro do PT. Então existe uma duplicidade de forças, mas todas elas são comunistas. Uma é a linha menchevique e a outra é a linha bolchevique, seja no Brasil, seja na Europa. Portanto, o que se observa aqui é que o poder político e empresarial português é repartido entre poucos nomes. Desses nomes, a presença dos personagens que fazem parte ao grupo de Bilderberg é fundamental. Então, para Bilderberg é essencial você ter presidente, funcionário de um país, onde essas pessoas possam ser manipuladas como fantoches da nova ordem mundial deles. Então, foi através desses indivíduos que o grupo de Bilderberg conseguiu tirar a soberania de Portugal, passou a soberania de Portugal para uma entidade supranacional, a chamada Troika. Quem vai a Portugal vê esse nome o tempo inteiro, a Troika, e não entende por quê. É isso aqui que aconteceu. Hoje, quem manda em Portugal é a Troika, literalmente, por conta de todos esses acordos, esses contratos, que foram contratos oficiais, porque a forma de tirar a soberania dos países é essa. Então, à frente, a Troika, que é formada pela Comissão Europeia, o FMI e o Banco Central Europeu. À frente desses três organismos de Bilderberg estão Durão Barroso, Christine Lagarde e Mário Draghi. Então quem manda em Portugal é a Troika, é os Bilderberg. Quem manda em Portugal a Troika é formada pela Comissão Europeia, o FMI e o BCE. Quem controla a Comissão Europeia? Durão Barroso. O FMI, Christine Lagarde. E o BCE, o Mário Draghi. Então, Portugal, como o resto das nações europeias, bem como o Brasil, foram simplesmente vendidos por essa gente maligna, esses políticos corruptos, que simplesmente se vendem por meia dúzia de dinheiro
a um grupo de insanos internacionais que se acham filhos diretos de Deus e, portanto, têm o direito de assumir os destinos do mundo. Essa é a realidade. Não é? Muito bem, pessoal. Então, esclarecido isto, vamos encerrar o nosso programa de hoje, que creio que já foi esclarecedor em alguns pontos. E é isso que está em curso agora nos Estados Unidos. Né? Porque quando o grupo de Bilderberg começa a fazer vários presidentes, ele não admite que a elite que dirige o país não seja dele. No Brasil, o esquema de votação em linha fechada, o voto em lista fechada, tem por fim preciso transplantar para o Brasil exatamente esse projeto que já foi executado na Europa, de controle secreto do país. E uma vez que essa gente assuma o poder, eles vão entregando o país. Não é? É por isso que o senhor Fernando Henrique Cardoso assinou as coisas mais absurdas do mundo em relação ao desmonte da soberania. Porque esse vendido faz parte do grupo de Bilderberg, do Clube de Roma também. Não é? Enfim, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a audiência de vocês. Fiquem aí com a programação da nossa rádio, não é? E até a semana que vem. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem.